Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, irmãos? Amém. Como foi dito pelo pastor Robson, é sempre uma satisfação, uma alegria poder estar participando desse banquete espiritual, poder estar compartilhando com os irmãos, poder ter esse momento de coinonia, ou seja, dessa comunhão mútua entre os irmãos. É para mim motivo de muita alegria, de satisfação, e eu me regozijo junto com a família do pastor Robson e com os demais irmãos quando começamos a nossa reunião, e associado a isso também aos irmãos que se encontram aí na internet, nessa transmissão simultânea e posteriormente no Facebook. Jesus é o Senhor, nosso amado e soberano Senhor. Eu gostaria, nesta noite, de tratar com os irmãos acerca de um assunto. Cada irmão aí recebeu aí um esboço, né, do estudo. Esse esboço pode ficar com o irmão, com a irmã, fica à vontade, porque como é um assunto longo, a gente não vai aqui esgotar o assunto. Então você pode permanecer com esse esboço, você pode estar conferindo, né, as passagens em casa, ser um esboço para você estudar e se aprofundar mais nesses assuntos aí que estão nos tópicos. Eu gostaria só que o pastor me desse lá o meu esboço, para a gente acompanhar lá. E aí, este é um assunto importante, irmãos, uma vez que nós temos o compromisso puro com o Evangelho da Graça, e este compromisso implica, esse compromisso que o cristão deva ter com o Evangelho da Graça, ele implica em nos desassociarmos de tudo que for fermento religioso, de tudo que for uma tentativa de associar o vinho novo com odres velhos, o pedaço de pano novo com veste velha, tentar associar, juntar, remendar. Jesus disse que isso até pode ser feito, mas ambas as coisas não se conservam mutuamente. Jesus não negou o fato de que eu possa botar vinhos novos em odres velhos, mas ele disse, ambos não se conservam. Jesus disse que eu posso até costurar um pedaço de pano novo em veste velha. É possível fazer isso, mas só que ambos não vão se conservarem, porque é novo no novo, é velho no velho. Mas infelizmente a religião cristã, ela fez esse trabalho de associar, de juntar, de misturar, de fazer essa salada com o Evangelho da Graça. E muitas vezes o que é pregado nos púlpitos, muitas vezes o que é dito nas denominações, não tem esse compromisso de ruptura radical e ficarmos apenas e exclusivamente com o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Agora, para entendermos que não há associação de uma coisa com a outra, para entendermos que não há como mantermos uma harmonia do velho com da antiga com a nova aliança, do velho com o Novo Testamento, se faz necessário a gente entender. A gente não pode falar por falar, mas a gente tem que mostrar, a gente tem que ensinar e instruir os irmãos. Então eu espero que com esse esboço que aí está, irmãos, e com certeza haverá mais textos, eu quero até já pedir que os irmãos abram aí em João capítulo 1, versículo 14. Não está aí no esboço, mas está associado para tratarmos como um ponto de partida para o nosso estudo e para a nossa reflexão. João capítulo 1, livro histórico de João capítulo 1, verso 14. Tem aí no esboço o tema que significa o resumo e a importância do entendimento do Novo Testamento ou da Nova Aliança. É importante para o cristão entender o que é antigo, o que é novo pacto, em que momento o novo pacto se estabelece e o que é pertinente ao novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento. Você pode até já botar aí, como botei texto base aí em Mateus 5, mas você já pode aí associar João 1,14, depois Gálatas capítulo 4,
versos 4 e 5. Vamos lá. João 1,14. Podemos ler? Todos acharam? Mateus, Marcos, Lucas, João. Livro histórico, o testemunho de João acerca do Cristo em carne. Diz o seguinte, preste bem atenção. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse verso, irmão, trata da encarnação, da corporificação do Deus eterno na pessoa de Jesus. Jesus denota a humanidade e Cristo a sua divindade. Portanto, quando o verso diz, e o Verbo se fez carne, a primeira pergunta que nos cabe fazer é, por que verbo? O que é o verbo? Por que João usou esse termo para designar a pessoa de Jesus? Aí alguém diz assim, é verbo porque Jesus faz parte da gramática, né? Não, irmãos. Esse termo ele tem outras conotações. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa do sistema e perguntar assim, irmão, por que João chamou Jesus de verbo? Aí todos quase que unanimemente vão dizer o seguinte, não, é porque o verbo é a palavra. É a palavra. E não se toca mais no assunto. Parece que tem medo de ir além dessa declaração. O que significa o verbo, irmão? Por que João chama Jesus de verbo de Deus, tanto aqui como na epístola, como em Apocalipse, o verbo de Deus, o verbo eterno, o verbo da vida? Aí, não, por que não? Que é a palavra, é a palavra. Mas isso é nada mais nada menos do que uma interpretação judaica do termo. Só que nós temos que entender, irmãos, que quando João escreveu o seu testemunho sobre Jesus, ou seja, o seu livro, a influência dele não foi judaica, mas sim grega. Porque esse termo não é oriundo do judaísmo, mas sim dos gregos. E qual era o conceito que os gregos davam do verbo? É interessante, irmãos, nós entendermos que o conceito de verbo, ou do grego logos, sobre o que eles diziam, eles até definiam de maneira correta, mas eles não designavam de maneira correta. Como assim, irmãos? Isso para nós. Verbo, na concepção dos gregos, ele escreveu isso em Éfeso. Quando João escreveu esse livro, ele estava em Éfeso. E em Éfeso era um local onde esse termo era predominante. Pipocava essa expressão o verbo, naquela região. Só que o conceito deles era que o verbo era o quê? Era uma força. Veja só, eles diziam que o verbo era uma força que trazia ordem e harmonia para o universo. Para os gregos, essa era a definição de verbo. Era uma força, portanto, algo abstrato, que trazia ordem e harmonia para o universo. O que foi que João fez? Ele pegou esse conceito, que está certo, e ele trouxe isso para a pessoa de Jesus. Ele disse, olha, esse conceito está certo, mas a designação do conceito é que não está certo. Como assim? O que João diz é que, olha, não é uma força, não é uma ideia, é alguém, é uma pessoa que, como ele diz lá na epístola, ele se tornou, eu vi, meus olhos contemplaram acerca do verbo da vida. E o que é o verbo da vida? Ele está dizendo que Jesus era o quê? Era aquele que traz ordem e harmonia para o universo como um todo, como para o nosso universo em particular. Glória a Deus. Todos nós, irmãos, somos um universo em particular. Cada um que aqui está, saiba que diante dos olhos de Deus, você é uma pessoa única na face da terra. Você aí que está nos ouvindo pela transmissão, saiba que você é uma pessoa única na face da terra. Você é um universo em miniatura. Você é um universo em particular. E sem a presença do verbo de Deus, a nossa vida é cheia de desarmonia, de dissintonia e vazia. Portanto, quando João diz que Jesus é o verbo da vida, ele está dizendo que ele é a expressão, ele é o sentido, e é uma pessoa que traz ordem e harmonia para o universo como um todo, como para o meu e para o seu universo em particular.
E nós, sem a revelação da graça de Deus, sem o entendimento do Evangelho, nós estamos em desarmonia, em dissintonia com o verbo da vida. Mas uma vez que a graça e a verdade nos alcança mediante o Evangelho, aí o nosso universo em particular passa a ter ordem, harmonia e beleza e sentido de vida. Glória a Deus. É por isso que João diz que Jesus, ele é o verbo da vida, que ele traz ordem e harmonia para o nosso universo em particular. Mas esse verso, irmãos, também traz à tona a verdade da encarnação do Deus eterno na pessoa de Jesus. E associado a isso, eu quero que você abra agora em Gálatas, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte. Acharam? Gálatas 4, 4. E aqui nós já vamos entender o porquê ou o objetivo da vinda de Cristo, né? O que suscitamente Paulo enxerga a importância da encarnação do verbo. Paulo, ele não descarta a encarnação, a corporificação, e nós vamos ver o porquê à medida que o estudo avança. Gálatas 4:4, Paulo diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, grave bem esse termo, irmão, plenitude dos tempos, ele associa isso à encarnação, à vinda de Cristo. Ele diz, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o verso 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, esse verso, como o de João 1,14, eles estão basicamente associados, estão interligados, e está tratando da importância do Cristo em carne e do seu objetivo. Amém, irmãos? Amém. Então, já dando início aí ao nosso estudo, o tópico 1 diz o seguinte: Jesus, filho de Davi, o descendente de Davi, cumpriu toda a justiça e satisfez a lei de Deus. O trecho aí de Mateus 3, versos 13 e 15, do que se trata? Trata como se Jesus apareceu pela primeira vez à pessoa de João Batista. E nesse encontro, nessa ida de Jesus com João Batista, o que é que João Batista disse quando viu Jesus? Não, tu vens a mim para ser batizado? Eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus, por ti, filho de Davi. Ao que foi que Jesus disse? Deixa por agora, porque convém que a mim, que eu cumpra o quê? Toda a justiça. É o que Jesus disse. Eu tenho que ser batizado, porque o batismo em águas, na ocasião, ele era uma espécie de purificação, né? De expressão externa de arrependimento de pecado. Claro que a água não tem infusão nenhuma, não tem valor nenhum, não tem poder nenhum, não tem eficácia nenhuma, mas apenas uma simbologia de um arrependimento. E essa era a convocação de João Batista. Só que vem Jesus a ele e diz que se faz necessário que ele também se batize em água para o início do seu ministério, porque convinha a ele, porque competia a Jesus fazer o quê? Cumprir toda a justiça. E que toda justiça é essa? Aí que o texto base, é onde o texto base entra, Mateus 5, 17 e 18. Abramos lá, Mateus 5, versos 17 e 18, e nós vamos ver, nesses versos, irmãos, que toda justiça era essa. Que toda justiça era essa que o Cristo, descendente de Davi, deveria cumprir. E cumpriu. Mateus 5, 17 e 18. Esse verso, se não for bem compreendido, irmãos, ele faz uma alusão às coisas mais mirabolantes. Mas nós vamos entender aqui esta noite. Mateus 5, versos 17 e 18. Jesus disse no capítulo 3 que convinha a ele cumprir toda a justiça. E aqui a mesma coisa é dita
mas é dita de forma também expandida. Aqui nós vamos entender que justiça era que Jesus competia a cumprir e cumpriu. Quando ele diz aqui, capítulo 5, versos 17 e 18, ele diz, não cuideis que vim destruir ou abolir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. A mesma palavra que ele usa lá em João 3, Mateus 3. Me convém cumprir toda a justiça. Aí aqui nós entendemos que é o cumprimento da justiça pertinente à lei e os profetas. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido de novo. Capítulo 3, capítulo 5, versos 17 e 18, a palavra cumprir aparece de novo nesses textos. Convém cumprir a justiça, cumprir a lei e os profetas, e ele denota aqui, aparentemente, esse verso, esse cumprimento, quando a gente lê aqui, até que os céus e a terra passem, parece aludir uma questão escatológica, futura. Não, ainda vai cumprir, porque afinal de contas os céus e a terra não passaram. A pergunta é, será que não passaram? A gente, às vezes, dá o nosso olhar, a nossa interpretação ao texto, mas nós temos que interpretar o texto para mudar o nosso olhar, mudar a nossa interpretação. Porque o texto parece aludir uma questão futura, porque afinal de contas céus e terra não passaram. Mas veja só, irmãos, o texto não está dizendo que céus e terra serão consumidos, serão extintos, destruídos. Não, é passar. E o sentido aqui no original grego de passar é passar de um estágio para outro, de uma camada para outra, de uma dispensação para outra. Não é a destruição dos céus e terra, não é a consumação dos céus e terra, é passar no sentido de um estado para o outro, de uma dispensação para outra. Aí ele diz aqui, um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso aqui, irmãos, a gente tem que entender que não é literal. Tem que entender aqui que é uma expressão de exagero da parte de Jesus. Ela é estranha para nós, mas para aquela época isso não era um problema. Não foi um problema para os ouvintes de Jesus. Nós aqui entendemos isso de maneira misteriosa, carregada de muito mistério. Mas não. Quando ele diz que nem um jota ou um tio, eu pergunto, quando Jesus disse está consumado lá na cruz, algum fariseu, algum sumo sacerdote, algum saduceu, alguém do sinédrio, algum discípulo, algum apóstolo, algum daqueles que estavam presentes, que viram o Cristo agonizando e dizendo está consumado, eles viram a olho nu, foi algo observável, eles veem que caiu um tio ou um i da lei? Claro que não, irmão. Isso aqui é uma expressão para designar o fim da lei e dos profetas, o fim da antiga aliança. E aí, para não demorarmos muito, veja que no capítulo 27, dos versos 45 ao 57, quando Jesus disse está consumado, houve terremotos, houve ressurreição de mortos, rochas se fenderam, houve trevas sobre toda a terra, denotando o quê? Que os céus e terra estavam passando, que o fim de uma dispensação estava chegando ali naquele momento. Não é futuro, não é escatológico, não é profético, não é só lá na frente que a lei e os profetas, não! Acabou lá na cruz. Cristo Jesus cumpriu toda a justiça pertinente à lei e os profetas quando disse está consumado. Glória a Deus. Acabou. Aleluia. Está consumado, foi tudo feito, realizado, pago de uma vez por todas. Essa é a centralidade, o poder da obra e da mensagem da cruz. É verdade. Toda a justiça pertinente à lei e os profetas foram abolidos lá na cruz. Não adianta querer empurrar lá para frente. Foi ali na cruz. E houve sinais, evidências, a olho nu que as pessoas viram. Ressurreição dos mortos, que foi testemunhado as pessoas ressuscitando, que as pessoas viram, passaram 3 horas tendo trevas sobre a terra, rochas se fenderam, houve sinais escatológicos lá quando Cristo disse está consumado. Glória a Deus.
E aí no primeiro subtópico diz assim: dispensação da plenitude do tempo, consumação dos séculos. Veja, irmãos, que essa expressão, geralmente o sistema sempre interpreta de maneira escatológica, futura, sempre empurrando lá para frente. É sempre jogando a responsabilidade para o futuro, não é para o futuro. Mas veja, irmãos, que esses textos aí, Efésios 1, Colossenses 1, 20, Hebreus 9, 26, vai dizer que plenitude do tempo, ou consumação dos séculos, se deu ali, na vinda, na obra e na obra redentora de Cristo. Vamos ver aí alguns, por exemplo, Efésios 1, 10, abram aí. Efésios capítulo 1, versículo 10. Nós vamos ver que mais uma vez essa expressão é usada pelo apóstolo Paulo. E eu gostaria que algum irmão abrisse em Colossenses 1, 20 e outro em Hebreus 9, 26. Que aí eu leio Efésios 1, 10 e os irmãos participando, um lê Colossenses 1, 20 e outro Hebreus 9, 26. Eu lerei Efésios 1, 10. O outro aí já abre em Colossenses 1, 20. Quando eu terminar de ler, o irmão já pode ler. E o outro na sequência, Hebreus 9, 26. Amém? Podemos fazer assim? Vamos participar, irmãos. Efésios 1, 10. Paulo diz assim. A irmã pode ler Colossenses 1, 20. E outra irmã pode ler Hebreus 9, 26. Paulo diz assim. O Efésios 1, 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aonde? Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então você veja, irmãos, a eficácia da obra de Cristo. Que foi uma reconciliação do universo. Reconciliando consigo tanto as coisas que estão no céu, como as que estão na terra, na plenitude dos tempos. Algum outro irmão pode ler aí para nós Colossenses 1, 20? Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, consigo mesmo, todas as coisas têm dentro as que estão na terra, como as que estão no céu. Amém? A mesma coisa que Paulo diz aqui, reconciliou todas as coisas, tanto nos céus como na terra, tudo isso aonde? Lá na cruz, irmãos. Vejam o impacto, a importância e a eficácia da morte de Cristo lá na cruz. A irmã pode pegar ali para as irmãs que chegaram, para acompanhar o estudo, né? Hebreus 9, 26, o que é que diz? Algum irmão pode ler? Nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Amém? Às vezes as traduções mudam. Aí ele diz, a expressão que ele usa aí, qual é? Aniquilar. Não, a questão do tempo. Porque na grande maioria é consumação dos séculos, né? Quando ele fala aí. Consumação dos séculos, plenitude do tempo, basicamente é a mesma coisa. Envolve a vinda, a encarnação do Verbo de Deus e a sua obra consumada na cruz. Morte e ressurreição. O tópico 2 diz o seguinte: a antiga aliança, essa aqui é importante, ainda estava vigorando. Ainda estava vigorando aonde, irmão? No ministério terreno de Cristo. A antiga aliança, muitos acham, né? O sistema sempre proclama, ou prega, ensina, que quando Cristo estava nos dias da sua carne, ali já começou o Novo Testamento, né? E claro que a própria pregação do Evangelho na pessoa de Jesus é boa nova, é Evangelho. Agora a consumação de tudo, o estabelecimento, o coração do Evangelho, não dá nos dias da carne de Jesus, mas sim lá na cruz. E o que eu quero provar aqui para os irmãos é que a antiga aliança, mesmo nos dias terrenos de Jesus, mesmo no Cristo em carne, mesmo nos dias da sua carne, do Cristo Jesus Nazareno, a antiga aliança ainda estava vigorando. Ela ainda estava vigorando. Como é que eu posso provar isso? Marcos, abra aí. Marcos capítulo 1. Mateus 9, 15, não?
Mateus 15:17. Aí eu abro o Marcos e algum irmão lê em Mateus. Eu acho melhor você ler, viu? Pronto, Mateus capítulo 9, versos 15 ao 17. Mateus 9, versos 15 e 17, que diz o seguinte. Esse trecho eu já li, irmãos. Vamos para Marcos, por gentileza. Vamos para Marcos, esse trecho que eu já comentei. Marcos capítulo 1, dos versos 40 ao 44. Marcos 1 diz o seguinte: e aproximou-se dele um leproso, dele quem? De Jesus, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Senhor, se queres, podes purificar-me ou limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e lhe disse: quero ser limpo. E tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Estou lendo Marcos a partir do verso 40 ao 44. E advertindo severamente, logo despediu. E disse, Jesus falando para o leproso: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, preste atenção nesse texto, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O que é que esse verso nos ensina, irmãos? Ora, se Jesus curou o leproso, e as curas de Jesus eram instantâneas, não era como aí algumas denominações fazem, né? De passinho, uma melhora aí à base de Dorflex. Mas Jesus curou. Se curou, não tem mais o que ficar conversando. Mas Jesus, mostrando que estava cumprindo e que a antiga aliança ainda estava vigorando, como botei no tópico, ele disse: olha, tu está curado, mas para servir de testemunho, vai e paga a oferta que cabe lá para o sacerdote da cura de um leproso. Aí a gente teria que voltar lá para Levítico, porque ficou estabelecido uma oferta a ser pago, né, por conta da cura de um leproso. Agora, a pergunta que se faz é: se Jesus já curou, por que é que ele tinha que ainda ir para o sacerdote e pagar aquilo que lhe devia? Simples, porque dentre outras coisas, é porque a antiga aliança ainda estava vigorando. E isso é importante, irmãos, é um ponto essencial para nós entendermos a ruptura entre antiga e nova aliança, entre Antigo e Novo Testamento. E aqui é uma dessas evidências que nós damos de que nos dias da carne de Jesus, ele não apenas em si cumpriu, mas fez também, mostrando que ele estava cumprindo e exigindo o cumprimento das exigências da lei e dos profetas. Aí eu ia daquele texto que você leu de Gálatas capítulo 4:4, que ele estava debaixo da lei. Cumprindo. Da lei. O texto de Gálatas 4, versos 4, 5 também diz isso, né? Ele viveu sobre a lei, viveu para cumprir a lei. Todas as exigências pertinentes à lei. E cumpriu. O outro trecho aí seria no capítulo 10. Mas para não tomarmos muito tempo, eu vou reproduzir aqui para os irmãos. Que trecho é esse aqui do capítulo 10 de Marcos? É justamente a história do jovem rico. Veja que quando o jovem rico chegou para Jesus, ele perguntou: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus diz assim: crê em mim e será salvo tu e tua casa. Foi isso que Jesus disse para ele? Não, ele disse: olha, tu sabes os mandamentos. Tu não conheces os mandamentos? Em outras palavras, os mandamentos ainda estavam o quê? Vigorando. Ainda estavam no seu estado de validade. E esse estado de validade vigorou até onde? Até a cruz. Até a cruz. Ali quando Jesus disse está consumado, ali foi o cumprimento da lei, dos profetas e de toda a antiga aliança, com todo aquele pacotão de exigências, de leis, de normas, cerimônias, de ritos e tudo. Então você veja aí essas evidências que é importante para justamente fazermos esse entendimento, né, do Novo Testamento.
outro tópico aqui seria: o ministério terreno do Messias foi todo e exclusivo à nação de Israel. É outro ponto. Os gentios não estavam contemplados ainda nesse ministério terreno de Jesus. Mateus 10, versos 5 e 6 diz o seguinte: ide primeiro as ovelhas perdidas dentre os gentios. É isso que ele diz? Não. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Não se enveredem nem pelos samaritanos, quanto mais pelos gentios. Então, ide primeiro buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. João capítulo 1, verso 31. O que é dito aqui nesse verso? João Batista, ele fazendo alusão assim, ele disse: porque convinha que eu viesse para que ele fosse manifestado a quem? A Israel. João Batista falando do seu ministério e dizendo: eu precisava vir para que ele, Jesus, fosse manifesto a todo mundo. Aos gentios não, a Israel. Em Romanos capítulo 15, verso 8, Paulo diz: olha, Cristo, ele foi feito ministro da circuncisão para confirmar as verdades prometidas aos pais. Aí na sequência Paulo vai dizer: mas eu fui feito ministro do novo pacto, do nova aliança entre os gentios. Então veja, há essa ruptura. O ministério terreno de Cristo pertinente e exclusivo a Israel. Portanto, os gentios não faziam parte. É como aquela história lá de Jacó, Lia e Raquel, né? Jacó era apaixonado por Raquel, mas ao invés de Raquel foi dado Lia. Aí ele teve que passar mais 7 anos casado com a Lia, que era vesga lá, tinha os olhos toscos, mas ele amava Raquel. Mas só que Jacó, que era um cara que gostava de enganar as pessoas, né? Ele jamais iria saber que ia encontrar um ladrão na vida dele. Mas o tio dele era muito mais esperto e fez Jacó virar uma bolsinha de moeda na presença de Labão, né? O segundo tópico aí: Jesus de Nazaré, filho de Davi, foi feito em semelhança da carne humana, a imagem real das sombras. Irmãos, quando entendemos isso aqui, não há mais barganha a fazer. Não há mais como nós sermos de Cristo e da religião. Não há mais como ficarmos um pé na lei e um pé na graça. Ao entendermos essa simplicidade da informação da palavra, não tem mais como permanecermos um pé dentro, um pé na lei e um pé na graça, um pé no sistema e um pé no evangelho. Não. Entendendo isso aqui, não tem como nós ainda fazermos algum tipo, não criarmos a nossa ruptura e sermos gente exclusivos do evangelho. Tópico 1: verdadeiro descanso. Mateus 11, 28 até o capítulo 12, verso 8, você depois leia. Mas sucintamente falando, o que Jesus ensina aqui é que ele promete o quê? Se um judeu ouvisse falar de descanso, ele obviamente atrelava isso ao quê? Ao sábado. Mas Jesus vem e diz o seguinte: vinde, né? Vinde, que eu vos darei o quê? Descanso e sossego para as vossas almas. Portanto, não é um sábado, não é um dia, e não é um descanso no corpo, mas um descanso na alma. Não é um descanso na carne, mas um descanso na consciência. Agora vamos abrir esse de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus, obviamente, é pós a cruz, e aqui é Paulo interpretando, né, essa questão do descanso. Será que o descanso ainda é um dia, é quinta, é sábado, é domingo? Não. Paulo vai interpretar e vai apontar aqui para outra coisa. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 3. Epístola aos Hebreus, capítulo 4. E os irmãos, aos que sabem, não custa nada ouvir de novo. E aos que não sabem, é bom que aprendam. A Epístola aos Hebreus é uma epístola feita justamente para relativizar tudo aquilo que um dia foi, apontando agora para absolutizando agora tudo na pessoa de Cristo. Ele vai dizendo que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao templo, que Cristo é um sacerdote acima do sacerdócio judaico, que Cristo é superior aos sacrifícios, que Cristo é superior ao templo. Então não tem mais como permanecer nessa barganha de religião e evangelho. E aqui especificamente ele fala sobre essa questão do descanso. Capítulo 4 diz o seguinte: porque nós, os que temos crido, entraremos ou já entramos?
Entraremos ou entramos, irmão? O que é que o verso diz? Entramos, tempo presente, hoje, agora. Entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no tocante ao sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foi pregado as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, olha só, irmãos, veja a desconstrução da ideia de um dia santo, de um dia sacralizado, para o hoje. Evangelho é hoje, não é um domingo, não é um sábado, não é uma quinta, é para hoje. Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou ou descansou das suas obras, como Deus das suas. Olha, irmãos, a gente sabe que existem alguns movimentos aí que tem uma fixação, por exemplo, no sábado. Certo? O sábado às vezes tem um peso de igualdade tanto quanto a pessoa de Jesus. Não porque o sábado, não porque não é o sábado, não é da lei, não porque o sábado foi o sábado da criação. O texto aqui, irmão, deixa bem claro que a obra de Deus foi concluída no sentido da criação. Agora vem Jesus e disse, quando curou lá em João 5 o paralítico, e foi no sábado, o que foi que os judeus disseram para ele? Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mas ele não descansou, ele descansou da obra da criação. Deus não está criando nada. Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora a criação é uma obra acabada. Agora a obra de Deus foi concluída aonde? Lá na cruz. O que foi concluído no sétimo dia da criação foi a obra da criação. Por isso que João diz, todas as coisas foram feitas por ele. Ele não diz, todas as coisas estão sendo feitas. Não, todas as coisas foram feitas, o que denota o quê? Uma coisa já feita e realizada, criação. Mas a obra de Deus ficou concluída em termos de redenção lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado. E ele diz, quem crê nessa mensagem do Evangelho, quem crê nessa mensagem de Jesus, entra, não é nem entrará, entra hoje, agora, no descanso. Glória a Deus. E não é um descanso no corpo nem na carne, mas na consciência, na alma, conforme ele prometeu em Mateus 11, 28. Então veja, irmãos, a desconstrução de um sistema religioso apontando para Jesus, dizendo que Jesus é a realidade das sombras, que o descanso que Deus promete para o homem não é um dia, mas sim das suas obras, do peso da consciência, do peso do pecado que foi realizado, que foi consumado lá na cruz do Calvário. Amém? Amém. Tabernáculo. Nós já lemos João 14, né? Foi o texto de início. Por que eu estou dando aqui João 14? Porque quando ele diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitar ali no original grego é tabernáculo. Tabernáculo. O que é o tabernáculo? O que é o tabernáculo? Obviamente, quando a gente ouve isso, a nossa mente já remonta ao quê? Ao tabernáculo lá de Moisés, né? Lá na tenda da congregação. E o tabernáculo era uma tenda móvel e transitória. Porque quando eles entraram na terra, o tabernáculo ficou obsoleto. Então, quando fala da corporificação de Cristo, da encarnação de Cristo, ele teve o seu ministério terreno, ou seja, foi temporário. Hoje, o Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3,17. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele não é um local, não existe uma sacralidade local, não existe um local geográfico santo, imantado, não. É o nosso templo, que é morada e habitação do Deus eterno. Glória a Deus. Portanto, quando ele diz habitou entre nós, o original grego é tabernaculou entre nós. E Cristo desmonta a ideia da tenda móvel, e Cristo é a realidade do que foi o tabernáculo antes.
Verdadeiro templo e casa de Deus. Nós já falamos muito sobre isso, né? João 2, verso 18 a 22, capítulo 7. Como esse esforço vai ficar com os irmãos, já que estamos em Hebreus, volte só para o capítulo 3. Capítulo 3 de Hebreus, o que é que diz? Olha só, irmãos, relativizando a religião e mostrando a perfeição em Cristo. Veja só que promessa maravilhosa. Nós até entoamos aqui louvores, e o pastor Robson até alterou, né, o trecho aí do louvor, né, em vez de dizer que iremos para a casa de Deus, mas que o nosso prazer está em ser a casa de Deus. Veja só, Hebreus 3, a partir do verso 3, diz o seguinte, todos acharam aí? Amém. Porque ele, esse ele é Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Então veja esses dois pontos aqui paradoxais, Moisés e Cristo. Quanto maior honra tem do que a casa daquele que edificou, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Verso 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, tabernáculo, como servo. Então veja, Moisés foi fiel sim, como servo, para o testemunho das coisas que se haviam de se anunciar. Mas Cristo como filho. O primeiro ponto aqui de convergência, que é o que? Moisés foi servo, Cristo é o que? Filho. Cristo como filho sobre a sua própria casa, que não é a Assembleia, que não é a Batista, que não é a Católica Romana, que não, a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos a confiança e a glória da esperança até o fim. Então veja, irmãos, o paradoxo. Moisés foi um servo fiel, ele procurou ser fiel, ser zeloso no tabernáculo, nos serviços sagrados, naquilo que competia ele fazer. Aí ele diz, olha, só que Cristo, como filho, sobre a sua casa, a qual somos nós. O problema é que a concepção do cristianismo, doutrinariamente falando, é que casa de Deus não é um local. É aqui, a casa de Deus é tijolo, é ripa, é taipa, é pedra, é um espaço geográfico. Mas o que é que Jesus disse para a mulher samaritana? A mulher, não, é aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém, lá com os judeus. E Jesus, não é nenhum canto nem outro. Essa história de local sagrado é paganismo, irmãos. Paganismo. Tanto o profeta, por exemplo, Isaías 66, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, o Senhor falando com Isaías, ele diz, que casa me edificareis? Que local você... Eu não caibo dentro de um templo. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Essa é a pergunta do Senhor a Isaías. Eu posso ser muito zeloso, eu posso estar cheio de boa vontade, mas o Senhor me pergunta, que casa vocês vão construir? Eu não caibo, eu sou eterno. Eu não caibo dentro do canto. Eu não habito em santuário, nem em templos feitos por mãos humanas. O meu compromisso é dentro de você. O meu compromisso é ser espírito e vida dentro de você. É ser vida dentro de você, é viver dentro de você. É por isso que Paulo diz que o crente é templo e morada do Espírito Santo. Não é mais um local, não é mais em Jerusalém, não é nos montes. Sou eu e você são os redimidos. Amém? Amém. Irmãos, vamos pular agora logo para o 3, certo? Vamos pular para o 3, como vai ficar aí com vocês aí o esboço? E está tudo bem destrinchado, está ricamente bíblico isso aí. Então você pode fazer suas consultas, seus estudos aí particular. Mas vamos para esse ponto. O reino foi estabelecido, né? A grande maioria dos crentes tem essa perspectiva, essa fixação de um reino futuro lá em Israel, né? Essa coisa, essa judaização que vai reconstruir o templo lá em Jerusalém, que vai ser lá no pé lá de Omar, vai criar guerra lá com os muçulmanos e tudo mais, né? Mas vamos lá. No início do ministério terreno de Cristo, está lá em Marcos 15, veja só, o que é dito lá? Jesus diz, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Isso Jesus disse no início do seu ministério. Ou em algumas ações disse,
O tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 15. Mais lá na frente, durante o seu ministério terreno, o que é que Jesus disse? Mateus 12, 28. Mas resumindo, o que é dito aqui? Jesus disse, quando ele expulsou um demônio de uma pessoa, aí disseram lá, a religião disse para ele o seguinte: não, ele expulsa demônio pelo Beelzebul, pelo pai dos demônios. Aí Jesus disse: se os demônios estão sendo expulsos, isso é uma prova de que o reino de Deus está próximo? Não, ele disse que o reino de Deus é chegado a vós. Então veja, no início do ministério ele disse que está próximo. No meio do ministério ele disse que já é chegado. E já no fim do seu ministério, o que é que ele diz? Lucas, capítulo 17. Aí abramos lá. Lucas, capítulo 17, versos 20 e 21. Nós vimos no início, no meio do seu ministério e agora basicamente no fim do seu ministério. Aqui em Lucas 17, versos 20 e 21. Veja que não tem nada a ver com questão geográfica nem geopolítica. Lucas 17, versos 20 e 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, o reino de Deus, respondeu Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência visível ou com formatos exteriores. Nem dirão ele ali, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Olha só, irmãos, como é interessante. Está próximo, é chegado, e aqui ainda estava entre eles. Então veja, irmãos, como a evolução da revelação ela vai ganhando uma progressão. Está próximo, é chegado, no fim do seu ministério está entre vós, os discípulos, certo? E a consumação disso, veja só, Romanos 14, verso 17. Vamos ver essa questão agora do reino. Vamos ver se ele é chegado, se ele está ainda entre nós, entre vós. Vamos ver onde é que está o reino de Deus hoje, irmãos, na vida da igreja. Romanos, capítulo 14, verso 17, para nós encerrarmos aqui, que diz o seguinte. Todos acharam? Romanos 14, verso 17. Ele diz o seguinte: porque o reino, lembrando que obviamente aqui já é pós a cruz. Nós vimos no início do ministério de Cristo, no meio do seu ministério e no final do seu ministério. Agora aqui já é pós a cruz. Já é o apóstolo dos gentios, o nosso mentor espiritual, o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria. Aonde? No Espírito Santo. Quem tem o Espírito tem o reino de Deus. Não é fora, é dentro. A realidade do reino vem e está no Espírito Santo. Não é uma questão geográfica, não é uma fixação numa terra santa. A não ser que essa terra santa seja eu e você, os remidos da parte do Senhor. Então, eu gostaria que esses trechos aqui que nós abordamos, irmãos, sirva para a nossa instrução espiritual, para nosso alimento espiritual. É claro que o assunto é longo, mas para nós não puxarmos muito, para nós não cansarmos os irmãos fiquem com esse esboço, ele é importante. A gente, na medida do possível, vai trazer outros, para que vocês acompanhem e cresçam aí na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que tenha servido para a nossa edificação espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, vamos bendizer o seu santo nome. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te honra, a tua igreja te honra. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te honra. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que é o teu nome, é o nome que está acima de todo nome, cuja toda língua tem que confessar, todo joelho tem que se provar perante a tua honra, a tua glória e a tua majestade, Senhor. Nós ficamos constrangidos diante de tão grande salvação, diante do teu amor, Senhor. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você declara assim, ó: se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, Senhor, quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, Senhor, quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui, diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de honra.